Fala galera que curte o PC Fact. No vídeo de hoje, o clock da sua RAM influencia a VRAM dinâmica? A VRAM dinâmica é um recurso do Windows 10 via WDDM 2.0 e mais recente, mais DirectX 12, que permite transformar a sua RAM do sistema em VRAM acessória para a GPU quando essa precisar. Isso significa que se a nossa GTX 960 de 2 GB, por exemplo, precisar de mais que isso para rodar um game, ela poderá emprestar RAM do sistema. Em termos comparativos, uma memória RAM é consideravelmente mais lenta que a memória de vídeo, costumeiramente chamada de VRAM. Uma GTX 960 tem o clock de memória em 7.000 MHz contra 2.133 MHz de uma DDR4 em padrão. Como você já deve desconfiar, quando a placa de vídeo precisa ir buscar mais memória fora da GPU, ocorre um mau atraso para a criação do frame, aumentando a latência pela distância e diminuindo a performance também pela diferença de frequência, o clock no caso, entre a GDDR5 e a DDR4 ou DDR3, dependendo do caso e do sistema. O clock diferenciado é o que a gente mostrou lá acima, de 7.000 contra 2.133. Porém, as perguntas que não querem calar são: existe diferença de performance no mundo real? Se sim, é perceptível? O sistema utilizado foi um Intel Core i7 6700K em estoque a 4.0 GHz com Turbo Boost ligado. A placa-mãe é uma ASRock Z170 Extreme 4 com soquete 1151. A memória RAM são 12 GB DDR4 HyperX Predator. Repare que esse kit seria de 4x4. Entretanto, uma delas infelizmente queimou e a gente está mandando para o RMA da HyperX. O water cooler é um Corsair H105i, a fonte uma EVGA de 1000 watts a 1000 G2, a placa de vídeo também é EVGA, uma GTX 960 de 2 GB superclocked. Repare que nós colocamos uma de 2 GB justamente para que ela tivesse problemas de memória de vídeo e tivesse que compartilhar com o sistema a memória de vídeo. O sistema operacional é o Microsoft Windows 10 Pro x64 com a última build, a 1607. Reparem que tem que ser o Windows 10 por conta desse recurso ser exclusivo dele. O driver é o mais recente da NVIDIA, o 375.70. E o jogo testado foi Doom em 1080p no Ultra, justamente por ele requerer mais do que 2 GB de memória para rodar nessa qualidade. Aqui os profiles das memórias. O profile clock em que a gente colocou o clock dela em 2.133 MHz tem as seguintes latências: 15, 15, 15, 36. Já o profile clock 3.000 MHz XMP, ele tem as seguintes latências: 15, 16, 16, 39. Reparem que a latência sendo maior, em tese, daria uma pequena desvantagem para o clock 3.000 MHz XMP. Vamos ver como é que vai ficar. Antes dos gráficos, mostraremos uma pequena gameplay, de 1 minuto mais ou menos, mostrando os FPS de cada caso. Deem uma olhada. Eles são a fúria. Brutais, incansáveis e impiedosos. Mas você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Aqui nós temos os FPS baseados em frame time. Lembrando, pessoal,
O vídeo que vocês viram, ele tem uma pequena queda de performance porque foi capturado com o Shadow Play. Aqui foram refeitos os testes justamente para que não houvesse influência do Shadow Play na performance. Vocês estão vendo aí, como está lá em cima, que em vermelho representa a GTX 960 de 2 GB com o auxílio da DDR4 a 3000 MHz. E em cinza, a GTX 960 com auxílio da DDR4 em 2133. Vamos ver então as quedas bruscas. Saíram de 26.56 FPS em 2133 MHz para 28.03, um pequeno ganho. As quedas saíram de 36.67 para 37.7 e a média saiu de 55 para 55.5. Aqui você pode comparar o frame time, vendo que em amarelo o frame time é melhor, tem menor variação, tem menor variância, que é a variação da variação, e a única coisa a se destacar é um spike absurdo no amarelo, que é o da DDR4 3000 MHz, que é comum logo que a gente termina um load de um jogo. Isso acontece corriqueiramente, ora acontece, ora não acontece. Nessa captura aconteceu, mas não necessariamente significa que a performance está pior. Aqui nós temos as memórias comparadas. As duas de cima, que são a verde e a amarela, são as memórias físicas da GTX 960. O quanto que foi alocado dentro da GTX 960. A verde, quando ela estava com clock de 2133 na memória do sistema, e a amarela quando o clock da memória do sistema estava em 3000 MHz. A vermelha é a dinâmica, a que estava no sistema sendo emprestada para a GTX 960 quando a memória estava em 2133. E a azul foi a que foi emprestada ao sistema com clock a 3000 MHz. Reparem dois detalhes aqui. A GTX 960 em 2133 MHz usa mais de sua memória física do que a 3000 MHz. Em compensação, usa muito mais memória dinâmica do que em 3000 MHz. Repare que somente em certo ponto do gameplay é que a memória dinâmica chegou entre 1.4 e 1.5 GB com 3000 MHz, enquanto que se manteve acima de 1.6 GB em 2133. A DDR4 com clock maior fez sim diferença em relação a com clock menor. Entretanto, essa diferença não será perceptível ao olho nu. Aliás, se nós não estivéssemos usando a métrica do PCFact, dificilmente você perceberia. Aumentar o clock da memória é muito mais vantagem para APUs e gráficos integrados. Se você ainda se questiona se DDR3 para DDR4 daria uma diferença muito grande, salientamos que nós comparamos 2133 MHz contra 3000 MHz, um salto de clock de quase 30%, maior que o próprio salto do padrão DDR3 1333 para o padrão DDR4 2133, sendo o salto de FPS na casa média de apenas 0,39%. Portanto, é seguro dizer, invista em placas como as VRAM, em vez de RAM com clock maior se o foco for games. Alice ainda o fato de que poucos são os jogos que realmente demandam muita VRAM para Full HD. Portanto, o clock da RAM, além de influenciar pouco, ainda influenciaria em raros casos. O sistema, de maneira geral, foi o que mais sentiu diferença, já que precisou alocar menos VRAM e utilizar por menor tempo uma VRAM dinâmica em maior proporção. Conclusão, pessoal, o clock da RAM influencia no comportamento do sistema, mas não na percepção do seu gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que retornem aqui ao canal, que se inscrevam caso não sejam inscritos, que deem aquele like e compartilhem com quem tem essa mesma curiosidade. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.